Vamos entrar de cabeça em um dos tópicos mais complexos e, ao mesmo tempo, centrais da biologia evolutiva moderna. Sabe aquela ideia de que a evolução é um processo lento, gradual, com pequenas mudanças se acumulando ao longo de eras? E se não for bem assim? E se às vezes a evolução dá grandes saltos? Essa é uma das questões mais fascinantes e, sem dúvida, controversas dentro da própria biologia. E é sobre esse debate interno que vamos mergulhar agora. Então, a gente tem essa noção, né, que uma grande mudança evolutiva, pense no surgimento de asas, de olhos, seria só o resultado de um monte de pequenas mutações que foram se acumulando com o tempo. Bom, acontece que essa ideia já não é mais um consenso tão firme assim. Vamos dar uma olhada nas críticas, nos argumentos que estão de fato desafiando essa visão mais clássica e, com isso, remodelando todo o campo da biologia evolutiva. Certo, então vamos começar pelo começo. O ponto de partida de toda essa discussão é o modelo que, por décadas, foi a base do pensamento biológico, a chamada síntese moderna. Estamos falando dos anos 30, anos 40, com nomes de peso como Dobzhansky e Maia. Eles construíram um modelo que parecia explicar tudo sobre evolução de uma forma muito coesa. E a ideia central era de fato muito simples e até elegante. Dizia o seguinte: a macroevolução, que é o surgimento dessas grandes novidades, tipo um plano corporal totalmente novo, não era nada mais do que a microevolução, ou seja, aquelas pequenas mutações aleatórias filtradas pela seleção natural, só que esticada, ampliada por um tempo geológico gigantesco. A lógica era: não existem mecanismos diferentes para coisas grandes e pequenas. A única diferença é o tempo. Só que, mesmo no auge da popularidade da síntese moderna, algumas vozes dissonantes começaram a surgir. Eram pesquisadores que olhavam para as grandes transformações na história da vida e pensavam: peraí, tem alguma coisa faltando aqui. Eles sentiam que um modelo puramente gradualista não conseguia capturar toda a complexidade do que viam. E um desses pioneiros foi o geneticista Richard Goldschmidt. O argumento dele era muito interessante. Ele dizia, basicamente, que uma coisa é explicar a variação na cor das asas de uma mariposa, outra, completamente diferente, é explicar como a própria asa surgiu do nada. Para ele, pequenas mutações seriam ótimas para fazer ajustes finos no que já existe, mas seriam incapazes de criar uma estrutura radicalmente nova. Então, a distinção que ele propunha era crucial. De um lado, estariam as micromutações, que fazem esses ajustes finos, graduais, dentro de uma espécie. Mas, do outro lado, ele postulava que deveriam existir as macromutações, mudanças grandes, abruptas, sistêmicas, que seriam capazes de gerar um plano corporal inteiramente novo, talvez de uma vez só. E foi essa ideia que levou Goldschmidt ao seu conceito mais famoso e, por muito tempo, mais ridicularizado, o monstro esperançoso. Pense assim, uma mutação em larga escala acontece e gera um organismo que drasticamente diferente dos seus pais. Um monstro, no sentido de ser muito diferente. Claro, na maioria das vezes, esse organismo não seria viável. Mas e se, numa ocasião muito rara, esse monstro não só sobrevivesse, mas também conseguisse se reproduzir? Ele poderia, em tese, dar origem a uma linhagem completamente nova. Ok, por décadas a ideia de Goldschmidt foi vista quase como uma piada na comunidade científica. Mas aí vem a parte interessante. Outra área da biologia, que não tinha nada a ver com genética na época, começou a encontrar evidências que, de certa forma, ressoavam com essa ideia de que a evolução talvez não seja sempre tão gradual. E essa área era a paleontologia. Vamos falar de Stephen Jay Gould e Niles Eldredge. O trabalho deles era olhar para fósseis, e a teoria da síntese moderna previa que eles deveriam encontrar o quê? Uma sucessão contínua, suave, de formas intermediárias. Mas não era isso que eles estavam vendo nas rochas. O que o registro fóssil mostrava, de forma consistente, era estabilidade. As espécies apareciam, ficavam praticamente inalteradas por milhões de anos e, de repente, desapareciam. Essa observação era, desconcertante. Para explicá-la, eles criaram a teoria do equilíbrio pontuado. A analogia é ótima. Em vez de pensar na evolução como uma escada rolante, lenta e constante, imagine longos períodos de calmaria, de estase, que são pontuados ou interrompidos por explosões breves e muito intensas de mudança. A maior parte da inovação evolutiva, segundo eles, estaria concentrada nesses momentos de pontuação. Então, o modelo deles tem basicamente duas fases bem distintas. Primeiro, a estase, que são esses períodos enormes em que as espécies ficam estáveis.
E segundo, os eventos de especiação rápida, onde novas formas parecem surgir de maneira muito abrupta no registro fóssil. A grande implicação disso é que as maiores novidades evolutivas estariam acontecendo justamente nesses momentos de formação de novas espécies. E a crítica não parava só no ritmo da mudança. Tinha mais. Richard Lewontin, que colaborou com Gould, atacou o que ele chamava de adaptacionismo estrito. Sabe aquela ideia de que toda e qualquer característica de um organismo é uma adaptação perfeita, moldada pela seleção natural? Lewontin dizia, não é bem assim. A evolução não pode fazer qualquer coisa. A própria arquitetura de um ser vivo, as leis da física, da geometria, tudo isso impõe restrições, limites muito reais sobre os caminhos que a evolução pode seguir. Ok, então vamos recapitular. Tínhamos a ideia provocadora dos monstros esperançosos de Goldsmith e o padrão de equilíbrio pontuado vindo dos fósseis. Eram peças importantes, mas ainda faltava uma coisa fundamental: o mecanismo. Como exatamente essas grandes mudanças poderiam acontecer? A resposta para essa pergunta começou a tomar forma com a revolução da biologia molecular e o surgimento de um campo novinho em folha, a evodevo. Então, para começar, o que exatamente se quer dizer com novidade evolutiva? A novidade evolutiva é basicamente o surgimento de estruturas e planos corporais que simplesmente não tinham análogos nos ancestrais. Isso não é pouca coisa. Pesquisadores do calibre de Alan C. Love e Ingo Brigant consideram a explicação desse fenômeno um dos maiores desafios da biologia evolutiva hoje em dia. E para deixar isso ainda mais claro, o biólogo Gerd B. Miller destaca que uma novidade de verdade não é só uma pequena mudança. Não. Ela envolve níveis de organização e de função que são, de fato, fundamentalmente novos. E aqui chegamos a um ponto-chave. A literatura da evodevo faz uma distinção muito importante. Uma coisa é ter modificações graduais em estruturas que já existem. Outra, bem diferente, é o surgimento de estruturas genuinamente novas. E é aí que mora o verdadeiro desafio. Bom, se esse é o problema, qual é a solução proposta? A biologia moderna apresenta uma abordagem para tentar explicar o surgimento dessas novidades. Um novo arcabouço teórico conhecido como síntese estendida. Essa síntese evolutiva estendida, ou CEE, ela não joga fora a visão tradicional, mas a complementa. Ela adiciona novos mecanismos à discussão com uma ideia central. O próprio processo de desenvolvimento de um organismo pode, de alguma forma, direcionar os caminhos da evolução. E no coração dessa nova síntese está a evodevo, a biologia evolutiva do desenvolvimento. O que ela faz é mudar o foco. Em vez de olhar só para a seleção de genes, passamos a olhar para os processos que, de fato, constroem o organismo a partir desses genes. Mark Kirchner resumiu isso muito bem. Ele disse que entender a evolução não é só explicar como os organismos se adaptam, mas, e isso é o crucial, como eles ganham a capacidade de inovar em primeiro lugar. De onde vem essa evolubilidade? A ideia por trás da evodevo era, sem dúvida, revolucionária. Imaginem só, um novo motor para a evolução. A proposta era que mudanças minúsculas em apenas alguns genes-chave pudessem gerar saltos enormes na forma dos animais, explicando as grandes transformações na história da vida. Colocando de uma forma bem direta, a hipótese é a seguinte: a evolução teria encontrado um atalho. Em vez de construir tudo do zero, ela simplesmente mexeria nos interruptores mestres do desenvolvimento, os chamados genes reguladores. Um pequeno ajuste aqui, outro ali e pronto. Teríamos formas e estruturas corporais completamente novas surgindo de maneira rápida e eficiente. E essa visão ganhou muita força com o trabalho de pesquisadores como Schomburg Carroll. A grande sacada, segundo ele, era que a evolução não precisava tanto inventar novas proteínas, mas sim mudar quando e onde as proteínas existentes eram produzidas durante o desenvolvimento. Era uma mudança de foco, uma que realmente abalou as estruturas do pensamento evolutivo da época. Então, para tentar resolver essa questão, o que acontece quando vamos para o laboratório? O que os experimentos mostram quando esses genes reguladores do desenvolvimento são alterados de propósito? O que se observa em organismos modelo como as famosas moscas das frutas ou os camundongos é um padrão bem consistente. Basicamente, acontecem 3 coisas. O primeiro resultado é o que chamamos de transformações homeóticas. O exemplo mais clássico, que vem do trabalho de Edward Lewis, é a mutação antenapédia na mosca da fruta. O que acontece? Pernas crescem no lugar das antenas.
Veja bem, isso é uma reorganização incrível, mostra que esses genes são como maestros da construção do corpo. Mas não é a criação de uma estrutura nova, é a troca de uma já existente por outra. Mas aqui está o ponto central de toda a questão. Prestem atenção nisso. A mosca não criou nada novo. Não surgiu uma estrutura que nunca existiu antes. O que aconteceu foi uma reorganização. O programa genético para fazer uma perna, que já existiu, foi ativado no lugar errado. É uma troca de peças, não a criação de uma peça nova. E os outros dois resultados? Bom, ou acontece a duplicação de segmentos, ou a perda de alguma parte do corpo. Como documentado por pesquisadores do calibre de Clifford Tabin e Dennis Dubois, a grande maioria dessas mutações não gera moscas com pernas na cabeça. A maioria é simplesmente letal. Mexer nesses genes de alto comando é tão disruptivo que o desenvolvimento entra em colapso e o embrião não sobrevive. Isso mostra o quão delicado e finamente ajustado é esse sistema. E é aqui que a coisa fica ainda mais complexa. Esses resultados experimentais acabam apontando para um paradoxo, um problema ainda mais profundo que tem a ver com a própria estrutura das redes que controlam os genes. O paradoxo é o seguinte: antes da Evodevo, achava-se que novas formas surgiam de mutações graduais em genes mais simples, parecia um caminho mais direto. Mas a Evodevo mostrou que para ter uma mudança de verdade, uma novidade macroevolutiva, é preciso mexer no sistema de controle, nas redes regulatórias de genes, que são extremamente complexas. Então, a pergunta é, por que esses resultados são tão restritos? Por que vemos reorganização e letalidade, mas não a criação de novidades? A resposta parece estar na forma como a própria rede de controle genético é organizada. O trabalho de Eric H. Davidson foi fundamental para esclarecer isso. Ele mostrou que essas redes genéticas são como uma pirâmide de comando, uma hierarquia muito rígida. Lá no topo, na base de tudo, estão os chamados kernels regulatórios. Pensem neles como a planta baixa, as fundações de um edifício. Eles são super antigos, compartilhados por muitos animais e são praticamente intocáveis. Kernels regulatórios são os que comandam tudo, e justamente eles são extremamente resistentes a qualquer tipo de mudança. Uma mutação ali no topo não gera uma novidade, geralmente leva a um colapso total do desenvolvimento. Ou seja, os genes que mais precisariam mudar são justamente os que não podem ser alterados. E essa estrutura rígida, com um núcleo quase imutável, nos traz ao cerne da questão. O grande dilema que emerge de todos esses dados. A diferença gigantesca entre reorganizar e inovar. Vamos deixar isso bem claro. Reorganizar é pegar o que já existe e mudar de lugar, de tamanho ou de quantidade. É o caso das pernas no lugar das antenas. Agora, inovação é outra história. É o surgimento de algo completamente novo, como as primeiras penas ou os primeiros olhos. O que os experimentos mostram é muita reorganização. Já a inovação, essa é a parte que a macroevolução precisa explicar, e que não aparece nesses experimentos. Só que, claro, essa nova abordagem, ela recebe críticas importantes de pesquisadores que dizem que, no fundo, ela não resolve o problema mais fundamental de todos. E a crítica se resume a esta pergunta. Mas e a informação para construir as estruturas e os planos corporais do zero? De onde ela vem? Essa é a questão central levantada por pesquisadores ligados ao design inteligente. Autores como Stephen Meyer, Michael Behe e William Bemsky, por exemplo, argumentam que o ponto nevrálgico é a origem da informação biológica. Segundo eles, os processos evolutivos que conhecemos hoje simplesmente não teriam capacidade para gerar a quantidade gigantesca de informação nova e funcional que seria necessária para essas grandes mudanças, a macroevolução. Ou seja, o cerne da crítica informacional é o seguinte: a Evodevo descreve muito bem como reorganizar estruturas que já existem, mas ela não explica de onde veio a informação genética que criou e que controla esses sistemas em primeiro lugar. Em outras palavras, uma coisa é mexer nas peças de um quebra-cabeça. Outra, completamente diferente, é explicar de onde vieram as peças e a imagem do quebra-cabeça. Isso nos leva a uma pergunta que ecoa nos trabalhos de biólogos como Gerd B. Miller. Se os mecanismos que a gente consegue observar e manipular em laboratório são bons em rearranjar a mobília, qual é o mecanismo que constrói a mobília em primeiro lugar? De onde vem a novidade de verdade? Essa continua sendo uma das grandes perguntas sem uma resposta completa na biologia. Então, vamos amarrar as pontas. O que tudo isso significa quando olhamos para o quadro geral da evolução?
O que os dados sugerem é que talvez existam 2 níveis de evolução. A EvoDevo é fantástica para explicar a diversidade dentro de um plano corporal já estabelecido. Pensem nos diferentes bicos dos tentilhões de Darwin. Isso é variação sobre um tema. Mas a origem do próprio tema, a origem do plano corporal ave a partir de algo que não era uma ave, aí o debate científico continua intenso. E é importante mencionar que há uma outra forma de interpretar esses mesmos fatos. Autores ligados à perspectiva do design inteligente olham para essas mesmas restrições genéticas e não veem um problema, mas sim uma pista. Para eles, isso sugere que o sistema genético é mestre em operar um corpo, mas não em criar um corpo. A origem do projeto inicial, nessa visão, precisaria de outro tipo de explicação. Tudo isso nos deixa no meio de um debate científico que está longe de ser resolvido. É um campo de pesquisa superativo e fascinante. O que fica muito claro quando olhamos para essas diferentes linhas de pensamento é que não se trata de uma crítica isolada vinda de um canto só. Pelo contrário, a gente tem paleontólogos como Gold e Eldridge, geneticistas como Goldschmidt, biólogos do desenvolvimento como Miller e Gilbert, teóricos como Laland. Todos eles, vindo de áreas muito diferentes, estão chegando a uma conclusão muito parecida. Para explicar a macroevolução, a origem das grandes inovações na vida, talvez os mecanismos da microevolução sozinhos não sejam suficientes. Então, para organizar as ideias, os pontos centrais do debate são estes. Primeiro, a novidade. A EvoDevo vê como reorganização de processos, enquanto a crítica diz que reorganizar não é o mesmo que criar a informação original. Segundo, os mecanismos. A EvoDevo aponta para viés de desenvolvimento e plasticidade, mas a crítica ressalta que as redes centrais que controlam isso são muito rígidas. E terceiro, a evidência. Os experimentos mostram que mutações nesses genes causam rearranjos ou defeitos, mas não a criação de estruturas funcionais totalmente novas. E vale ressaltar que essa não é uma discussão que acontece só na margem da ciência. Um dos pesquisadores mais importantes da área, o próprio Gerd B. Müller, reconhece abertamente que explicar a origem das verdadeiras novidades evolutivas continua sendo um problema em aberto para a biologia. O que nos leva à grande questão que fica no ar e que move toda essa área de pesquisa. A origem de novas formas de vida é apenas uma questão de reorganizar o que já existe? Ou será que ela precisa de uma fonte de informação biológica genuinamente nova, uma fonte que a ciência ainda não conseguiu explicar?